Olá, queridos, olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Deus abençoe grandemente você que está aí ouvindo esta mensagem, assistindo esse vídeo. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe grandiosamente. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, ative as notificações e deixe o seu like em nome de Jesus, tá bom? E Deus abençoe. Tem uma palavra da parte de Deus para abençoar a sua vida. Sou o pastor Laudenir Menezes e tenho uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. Quero trazer uma palavra que se encontra na carta escrita aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Quero compartilhar com você essa palavra e que Deus grandemente te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor fale profundamente no seu coração através da palavra dele, em nome do nosso Senhor Jesus. A palavra diz assim, versículo 23 do capítulo 10 da carta aos Hebreus. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Repetindo a leitura. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fazendo uma análise do livro de Hebreus, nós vamos ver que é um livro que trata muito de promessas, de cumprimentos da promessa, de realização da promessa. A entrada na terra prometida, vai falar muito do deserto, de Israel quando foi tirado do Egito para ser conduzido para a terra prometida. Ele vai tratar muito o assunto de promessas. E aqui o escritor aos Hebreus vai dizer que retenhamos firme a palavra da esperança, porque fiel é o que prometeu. Ou seja, Deus ele é fiel para cumprir a palavra da promessa que ele prometeu. Queridos, se você é um leitor da Bíblia, acredito que você lê a Bíblia, que você entende a palavra de Deus, você já deve ter observado que toda promessa, sem exceção, toda promessa de Deus, ela foi dada para cumprir um propósito. Nenhuma promessa de Deus é dada aleatoriamente, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não. Toda promessa nas Escrituras Sagradas que Deus fez, Deus prometeu, fez a promessa para cumprir um propósito. Então é disso que eu quero compartilhar com você. Nessa reflexão de hoje, eu quero falar sobre promessas e propósito. Se nós entendermos que a vontade de Deus, quando Ele dá a promessa, é realizar, é executar, é fazer, porque como o versículo que nós lemos diz, porque Ele é fiel, e como Ele é fiel, Ele cumprirá a sua promessa, Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu. Então toda promessa dele se cumprirá. É impossível que uma promessa que Deus deu não venha a se cumprir. Agora a gente precisa entender que toda promessa se cumpre para um propósito, porque Deus tem um propósito. Dando aqui um exemplo bem básico aqui para nós entendermos, termos mais um entendimento da nossa reflexão de hoje, observamos na vida de Noé. Quem era Noé? Noé era um homem íntegro, justo, era um homem reto, que viveu em um cenário de abominação, de pecadores, de uma geração horrivelmente pecaminosa, imoral, horrível. Esse era o cenário de Noé. Mas Deus achou graça em Noé. E o que Deus disse para Noé? Noé, eu vou trazer um juízo sobre a terra. Eu vou eliminar, eu vou destruir todo ser vivente debaixo do céu. Mas Noé, quanto a ti, eu vou fazer uma aliança contigo, ou seja, uma promessa. E Deus ele faz a aliança
com Noé, ele faz uma promessa com Noé. Qual é a promessa que Deus faz para Noé? De livrar Noé, de salvar Noé. Então ele diz: Noé, tu vai fazer uma arca. E ele dá as medidas, dá todos os detalhes para Noé construir a arca. E ele dá uma promessa de livramento, ele dá uma promessa de salvação para Noé. Ele diz que vai salvar, que vai livrar Noé. E ele disse: vou destruir tudo, mas eu vou conservar você, sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. E um casal de cada animal você vai colocar dentro da arca. Então, observe que o juízo de Deus tinha um propósito. Ele prometeu o juízo. A promessa de que ele enviaria o juízo era para cumprir um propósito. Qual era o propósito? Destruir o pecado daquela geração. Eliminar o nível, o grau de pecado que aquela geração estava vivendo. Esse era o propósito da promessa da destruição. Mas o segundo propósito da promessa que Deus dá para Noé, que é a promessa do livramento, que ele diz que vai livrar. Então, quando Deus dá a promessa para Noé, observe que Deus tem um propósito após a promessa, o cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa não era o fim, não, porque a promessa que Deus dá para Noé é para que houvesse novamente uma sociedade, uma humanidade, desenvolvesse, desse continuidade à humanidade. A humanidade pudesse novamente gerar suas mulheres, seus filhos, gerar filhos e povoar a terra. Então Deus tinha um propósito no livramento de Noé. Deus tinha um propósito no livramento de um casal de cada animal. Então, qual era o propósito da promessa de Deus de livrar Noé? Era dar continuidade à história da humanidade, à raça humana e também os animais. Por isso ele manda preservar um casal, para que eles pudessem novamente procriar, gerar e novamente povoar a terra. Por isso Deus manda preservar, por isso Deus vai preservar os filhos de Noé e a mulher de Noé. Para quê, pastor? Para que eles pudessem dar continuidade à história da raça humana, para que eles pudessem dar continuidade à raça humana, à história da humanidade. Então aqui está a promessa e o propósito. O propósito do juízo: matar, destruir o pecado. O propósito do livramento: dar continuidade na raça humana. Então, Deus, ele não só salvou você para te livrar do inferno. Ele quer que você produza no seu reino. Ele quer que você dê frutos no reino dele. Olha só, aplica isso na sua vida. Traga para a sua vida, aplique na sua vida. Imagine que se Noé tivesse sido livre, não, Deus vai livrar Noé só para não ser morto no juízo. Se não tivesse um propósito após aquilo ali. Mas tinha um propósito após a salvação, após o livramento de Noé. Deus tinha um propósito de dar o quê? Continuidade na história da raça humana. Então não se prenda apenas, preste atenção, não se prenda apenas no fato de que você foi livre, foi liberto da condenação do inferno. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Mas tem algo além disso. Existe algo além de só ter sido libertado para não ir para o inferno. E também algo além do que ir para o céu. É você servir a Deus na terra. É você ser um instrumento de Deus na terra. Usando a vida que você tem hoje para que outras vidas possam ser geradas através da sua vida. Essa é uma das primeiras lições. Segundo exemplo, Abraão. Deus dá uma promessa para Abraão. Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para um lugar que eu te mostrarei. Então, Deus disse que ia fazer dele um pai de uma grande nação, que ele seria grandemente abençoado e que nele seria bendito todas as famílias da terra. Que promessa maravilhosa, que promessa linda. E como que isso aconteceu? Deus, ele dá a promessa para Abraão. Mas Deus tem um propósito na promessa. Qual era o propósito da promessa que Deus dava para Abraão? Era ter uma nação exclusivamente sua, que é justamente Israel, o povo de Deus. Deus dá a promessa para Abraão. Abraão gera Isaac.
Isaac gera Jacó. Jacó, os 12 filhos, as 12 tribos. E as 12 tribos, a nação de Israel. Olha o propósito de Deus se cumprindo. Deus dá uma promessa para Abraão, que ele ia ser pai de uma grande nação. Que grande nação era esta? Israel. Qual era o propósito? Era Deus ter uma nação exclusiva para ele, que o adorasse, que fosse chamada pelo seu nome, o povo que se chamasse pelo nome do Senhor. Então, esse foi o primeiro propósito de Deus, ter uma nação exclusiva sua, que é a nação de Israel. De Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasce Jacó. De Jacó, os 12 filhos, dos 12 filhos, as 12 tribos, das 12 tribos, a nação de Israel. Que maravilha, que Deus maravilhoso, que Deus poderoso. Deus que dá a promessa, Deus que tem um propósito. Toda promessa se cumpre para um propósito de Deus. E todas as famílias, porque Deus tinha também um plano de abençoar todas as famílias em Abraão. Veja que Abraão gerou Isaac, Jacó, os 12 filhos, as 12 tribos, a nação de Israel, e de Israel Jesus para a salvação de todos os homens, em todos os lugares do mundo. Todas as famílias da terra abençoadas em Cristo Jesus, vindo de uma promessa que Deus faz a Abraão. Olha que coisa linda! Toda promessa Deus deu para cumprir um propósito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando José recebe em sonho a revelação, Deus dando a ele a promessa de que ele iria governar no Egito. José, todos conhecem a história, teve aquele processo, passou todo aquele processo de sofrimento, de abandono, foi preterido pelos seus irmãos, foi abandonado, foi vendido, foi escravo, foi para a prisão injustamente, passou todo aquele processo. Mas Deus tinha um propósito para cumprir através daquela promessa que ele fez para José. O propósito era que José se tornasse governador do Egito. E através do dom, da graça de Deus, do Espírito de sabedoria de Deus na vida de José, as demais pessoas, inclusive sua família e os seus irmãos, não iriam morrer de fome. Deus, em toda promessa, Deus tem um propósito. Quando Deus ele promete enviar Cristo Jesus, ele envia com vários propósitos. Propósito de salvar, libertar, o propósito de usar você na terra, de curar você, de te dar uma vida de libertação, uma vida curada no corpo, na alma, nas emoções. Então Cristo concluiu uma obra ali. Então ele foi uma promessa de Deus. Deus prometeu que enviaria um nascido de mulher, nascido de uma virgem. Nasceu Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio como uma promessa de Deus para resgatar, para salvar o homem do pecado, para levar para o céu, mas também para usar no seu reino aqui nessa terra. Então toda promessa que Deus deu para cumprir um propósito. E o propósito de Deus é hoje levantar você. O propósito de Deus é hoje, pela promessa que Ele deu em Cristo Jesus, libertar você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? A palavra de Deus é a verdade. Não se iluda com as verdades filosóficas. Não se iluda com essas verdades. Não, a verdade que liberta é a palavra de Deus. É o Evangelho, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro do judeu, depois dos gregos. Enfim, todos, sem exceção. Que crê será liberto, porque esse evangelho é poder para a salvação. Será salvo, porque esse evangelho é poder para a salvação. Então, o poder está no evangelho, o poder está na palavra de Cristo, o poder está na palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade que te liberta, que te transforma, que te cura, que te abençoa, que te levanta, que sara, que perdoa. Está na palavra de Deus.
Guarde essa palavra no seu coração. Deus tem uma promessa para a sua vida, então Deus tem um propósito para realizar através do cumprimento desta promessa. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Vou orar por você, vou orar por sua vida, vou abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor, diante de Ti esta vida, Pai. Essa pessoa, essa criatura, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, visita ela agora, toque a vida dela agora. Meu Deus, que o Senhor venha cumprir a Tua promessa, Senhor, para que também seja, meu Pai, estabelecido o Teu propósito. Porque toda promessa, meu Senhor, tem um propósito. Que essa promessa se cumpra, que esse propósito se cumpra na vida dessa pessoa. Eu oro, meu Deus, abençoando esta vida. No nome de Jesus, toda maldição seja quebrada na vida desta pessoa, na família, no lar, na casa dessa criatura. Meu Deus, todo mal seja removido, a doença, a enfermidade. Em nome de Jesus, toda doença do corpo, da alma, da mente, do coração, doenças emocionais, doenças físicas, doenças espirituais. Meu Deus, em nome de Jesus, remove todo o mal e toda dor, colocando por terra e abençoa, meu Deus, essa pessoa, essa criatura, aonde ela estiver agora, no nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.